29 de dezembro, para a gente falar muito de dupla Grenal, mas falarmos também da pesquisa interativa que trata sobre a notícia do dia, a confirmação de que Carlo Ancelotti não vem para a seleção brasileira, ele permanece no Real Madrid, e a interativa está perguntando, com a não vinda do Ancelotti, com a manutenção, com a permanência dele no Real Madrid, nós optamos por não dar nomes, mas sim para perguntar de uma forma muito direta. Fernando Diniz deve continuar como técnico da seleção brasileira? Sim ou não? Isso aí a gente vive o mundo das narrativas hoje. Mas... Depois a gente vai falar, por exemplo, dessa renovação do Renato, e eu acho que o Renato é um dos treinadores citados. O que é preciso dizer antes de qualquer coisa? Primeiro, posicionar a verdade, né? Ontem, a partir do momento em que o Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid, fica claro que ele não tinha nada assinado no Brasil. Nada. Tá? Então, ele nunca deu nenhuma pista de que viria. Mas vamos imaginar até que poderia ter dado, mas se falou em pré-contrato, né? Se falou em assinatura de um termo. Isso não existe, porque ninguém rasga um termo, né? É que legalmente, César, ele não poderia assinar nada. Ele tinha uma palavra. Não, palavra. Ele tinha algo apalavrado, mas documento ele não pode, porque 6 meses antes tu não pode assinar nada. Não, nós sabemos disso. Assédio, entendeu? Só que ele poderia... Não, mas é que tu pode, por exemplo, hoje trabalhar com uma série de possibilidades que tu tenha pelo menos alguma garantia. O fato é, e isso foi dito, não estou dizendo aqui nada que não foi dito. Foi dito que tinha um acordo definido e que com certeza absoluta seria ele o treinador. Isso ficou claro que não, tá? Ou não, César, ou estava completamente certo, e aí caiu o presidente que conversou com ele e olhou para a CBF e falou: você quer saber de uma coisa? Vou ficar aqui. Eu não acho que esse episódio tenha sido determinante. Não, eu acho que foi determinante. Eu acho que nós todos vamos achar aqui, né? Porque ninguém tem certeza disso. Agora, existe uma coisa muito grande, que era Edinaldo Ancelotti. Era só isso que a gente sabia. Esses caras estavam conversando ou não. Estavam conversando. Aí o Edinaldo caiu. Aí o cara olhou pra cá e falou: quer saber? Porque a pergunta é a seguinte: a gente fica aqui perguntando quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira. A primeira pergunta é: quem é que contrata o novo técnico da seleção brasileira? É isso aí. Eu não sei o perfil de quem contrata, como é que eu vou saber quem é o técnico? Aliás, sobre isso que o Potter disse. Eu não sei a pessoa, portanto não sei perfil. Pode ser qualquer treinador do Brasil. Tem uma informação que casa com isso que tu disse, Potter, que eu recebi há alguns dias, só que aí porque não tem CBF, tu não consegue confirmar, né? De que. E como é final de ano é mais complicado. Tem o torneio pré-olímpico de futebol agora em janeiro na Venezuela, que começa dia 20. O Brasil, em tese, ele não está inscrito nesse torneio ainda. Porque a CBF é quem tem que fazer a inscrição e quem tem que assinar é o presidente. O interventor, pelas regras da Conmebol e da FIFA, não pode assinar. Então, o Brasil hoje, ele está no torneio, tem a tabela. Claro, como vai ter uma eleição, acho que vai dar tempo de... Né, e se ajeita embaixo do pano brasileiros, também. Os clubes brasileiros, por exemplo, neste modelo, se continuarem com o interventor, os clubes brasileiros não jogam Libertadores? Em tese, não. Em tese, não. Só podem jogar Sul-Americana, certo? Sob tese. Mas é tudo em tese, porque a gente sabe que depois tudo se arregla. Mas o que eu, na minha visão... Imagina uma Libertadores sem times brasileiros. Meu Deus. E num momento tão importante, né, Potter? Nem é tão importante jogar Libertadores esse ano. Agora, os clubes têm culpa no que tá acontecendo. Eu abriria a mão da minha Copa Sul-Americana esse ano, viu, César? Não participaria de nada. E acho que o certo tem que ser grande e liberar logo o Renato, no caso, Gaúcho. Lá é Renato Gaúcho, né? Isso. Só que eu acho... Chegou o momento do Renato Andrezinho. Eu tava vendo, Léo, toda essa discussão, e me parece que o olhar, independente do novo perfil, ou o olhar vai se voltar ao mercado interno. Tá? O olhar da CBF vai se voltar ao mercado interno. Porque Abel Ferreira é mercado interno. Eu sei, exatamente por isso. Então eu vejo 3 nomes que são diferentes, mas 3 nomes no mercado interno com possibilidades. O primeiro nome, o nome de quem tá lá, o Fernando Diniz, atual campeão da América, que tem lá um modelo de jogo autoral, como vocês falam, e que pode, eu não vou aqui fazer juízo de valor, que pode ser. Copa América vai ser o grande teste dele. O outro, o Abel Ferreira, por todo o processo que a gente conhece, um treinador que dispensa qualquer tipo de comentário. E o outro, que é uma linha completamente diferente, mas uma linha de gestão de vestiário que é considerado muito bom, é só tu ver as entrevistas dos jogadores de futebol, que é o nome do Renato.
Tem o Dorival também, acho, no meio do caminho. Também, eu acho que poderia pensar o Dorival também. Eu colocaria um quarto nome que não seria o Dorival, se eu me chamar de completamente maluco, mas nós vivemos exatamente num país... Nós vivemos num país chamado Brasil, que é um país de maluco, né? No futebol, especialmente, né? E no mundo de CBF, que é um treinador que estava na seleção, saiu da seleção e que hoje está no Flamengo, que é o Tite. Que se ganhar, por exemplo, faz um 24, que o Flamengo está contratando Deus e o mundo, e ganhar tudo que tiver pela frente, ele está no Rio de Janeiro. Eu acho que o projeto do Tite não é mais isso. Pode ser que não seja, mas eu tenho certeza que haverá campanha e haverá uma tentativa de convencimento de que ele volte em 25, por exemplo, para treinar a seleção em 26. São Paulo, Estado de São Paulo, né? Força Políticas Paulista ou paulistana, retomar a CBF, aí acho que pode ser uma vez do Abel. Mas eu acho que eu vou repetir a pergunta. Quem é que decide isso hoje? O profissional que eu mais sinto falta, Potter, a gente falou do presidente e do técnico, é o cara que fica entre os dois. É alguém que, para pensar a seleção, a gente fala em ciclo de Copa, mas não tem ninguém pensando o ciclo de Copa. Alguém que sente com o técnico, alguém que dê expediente, além do técnico, evidentemente, que dê expediente na CBF. Eu lembro tanto do nome, eu hoje escrevi sobre isso também, do Leonardo, né? É um profissional que eu gostaria de ver à frente da CBF. Leonardo Oliveira tá fazendo testes. Não, primeiro pode ser o Leonardo do Paris Saint-Germain e depois o Oliveira. Um Léo passa pro outro, hein? Poderia. A gente tem bons profissionais. O Léo não sumiria ainda. Muito bagunçado, né, Léo, pra te chegar na seleção. O Léo tem informação. Caiu lá a internet dele. Mas assim, o Léo fugiu da resposta. Ou seja, tem coisa aí. Tem coisa aí. Mas assim, Andrezinho, indo na sua tua linha de raciocínio, pode ser o Dunga, pode ser o Filipão, gente que já passou ali. Pode ser o Parreira. Mas eu acho que não. Aliás, eu falei que fora do ar pro César, pro Debona, que eu acho que não pode ser o Renato, sabe por quê? Porque no Rio e em São Paulo o Renato não tem um bom conceito para ser treinador da seleção brasileira. Teria esse bom conceito se o Andréas Pereira, aí voltamos à história, que ela não tivesse escorregado na final da Libertadores, seria campeão pelo Flamengo, quem sabe até fosse ele hoje já o sucessor do Tite, né? Porque teria ficado no Flamengo. Mas acho que no momento, sendo técnico do Grêmio, não seria acho que estaria... Acho que é muito mais para nós do que... e a gente tem que avaliar isso, né? Os jogadores que o Renato trabalhou não estão na seleção, né? Ou pelo menos não estão sendo chamados para a seleção brasileira. Tem isso, mas eu acho que o conceito para o Renato ser técnico da seleção, e eu tô falando muita questão de mídia, do nosso lado mesmo. Não, o Renato não tem essa aprovação lá. Né? Ontem teve o jogo, anteontem teve o jogo das... mas lá é o gol de barriga, desde 95 tem isso. Não, mas eu tô dizendo... A vaia do Flamengo. A vaia é impressionante, né? É do gol de barriga.